Balão era um dos cangaceiros mais inteligentes do grupo de Lampião. Em entrevista, o ex-cangaceiro conta que a polícia batia em todo mundo. Não tinha tempo bom, eram covardes mesmo, pareciam cão, tinham prazer de bater e de matar. Alguns soldados não concordavam com aquela brutalidade animal com o povo, afinal não era unanimidade. Se não contasse o paradeiro de Lampião, apanhava muito. Alguns morriam de tanto apanhar, debaixo de pauladas. A única saída era inventar que viu e ouviu dizer que os cangaceiros iam para tal lugar. Aí a polícia ia conferir, mas isso era só para não apanhar e sumir no mundo, pois a polícia voltaria e quem mentia não apanhava, morria. Balão em vida disse que um rapazinho de 16 anos, mais ou menos, o procurou. Ele sabia que eu era valente e disse que admirava a minha valentia. Disse que sabia que eu tinha brigado com soldados. Então ele me disse: "Senhor cangaceiro, a polícia bateu em mim, no meu pai e na minha mãe. Bateram feio mesmo. Meu pai ficou meio aleijado das mãos e de um braço. Arrancaram as unhas dele. O velho meu pai chora dia e noite de tristeza de não conseguir se vingar dos covardes. E eu prefiro morrer se eu não lavar a honra dos meus pais. Estou com a faca atravessada na garganta. O que eu faço? Me ajuda, pelo amor de Deus, cangaceiro." Então eu chamei o rapaz, sentamos em uma tora de árvore caída à beira da rua e ali eu disse a ele: "Meu rapaz, preste muita atenção no que eu vou lhe falar." "Sim, senhor." "Uma vez um menino de 9 anos deu um tiro em Lampião, porque Lampião disse que ele não era homem e não conseguia beber uma lapada de pinga. O moleque bebeu e quase se afogou com a cachaça. Lampião riu da cara do menino. Lampião estava meio bêbado, sabe? Disse que ele era um maricas, caçoando o moleque, mas acho que pegou pesado. Lampião, quando estava bêbado, fazia coisas desagradáveis. Mas qual bêbado que não faz, não é mesmo?" O menino olhou para a cara de Lampião e jurou vingança. Aí foi que Lampião riu do moleque e disse: "Vá-se embora, pedreiro. Vai trocar as fraldas, que eu já tô sentindo catinga de merda de menino." E os cangaceiros soltaram gargalhadas. O menino foi embora cuspindo fogo de ódio. Pegou a espingarda do pai, sem ninguém saber, e se escondeu atrás de uma carroça velha. Quando Lampião passou, o menino meteu fogo no rei do cangaço. Lampião estava com 15 homens com ele. Se a bala pega direito, ninguém dava conta de salvar o Lampião. O tiro pegou no ombro meio que raspão, mas foi por pouco, a um palmo do pescoço ou da cabeça de Lampião. Então Lampião, que é inteligente, percebeu seu erro de brincar pesado com rapazinhos e de subestimá-los. Poderia dar errado e Lampião em um buraco. Se o rapaz conseguiu essa proeza, você também pode conseguir. Fala o seguinte, eu vou lhe dizer: finge que tá tudo certo, tudo bem, fica quietinho, na calada vigia os passos do seu alvo, observa a sua rotina primeiro, mas fica longe, sempre longe, só de olho, observe e anote em um caderninho todos os passos dele, todos os costumes. Deixe um cavalo novo descansado e arriado, amarrado perto do lugar da tocaia, por onde ele sempre passa.
Ponha comida tipo carne seca, farinha, rapadura e um cantil grande com água. Você pode precisar. Você vai ter que sumir. Depois você vai pegar um rifle bom, que não falha. Dê 20 tiros primeiro no mato, testando. Se falhar um, você tem que trocar o rifle. Pois na hora, se o seu rifle falhar e travar, você é um homem morto. Quer dizer, um rapaz morto. Mas tu já é homem já. Preste atenção, onde ele costuma passar sozinho. Aí você arma a tocaia, fica bem escondidinho. Fica lá por horas. Espere ele passar em um lugar limpo, sem árvore ou pedra. Porque se errar o primeiro tiro, antes dele se entrincheirar, você dá outros tiros em cima do macaco. Se der tempo, confira. Dá mais no meio da cara dele. Depois do serviço, não comemore. Some do local na mesma hora. Monte no seu cavalo e desapareça do lugar. Não passe nas estradas principais. Não pare em lugar nenhum para ninguém te ver. Primeiro de tudo, você vai falar com seus pais para se mudarem para outra cidade rapidamente. De preferência para o Piauí ou Maranhão. Por lá não tem cangaceiro e nem polícia covarde. Depois de um mês, fiquei sabendo que um tal de Sargento Osiel foi morto com um tiro no peito e 3 na cara. Em uma emboscada, estava sozinho, foi encontrado sem orelhas. Foi acerto de contas, certeza absoluta. Procurei o rapaz na casa dele e não tinha ninguém. A vizinha disse que eles iam se mudar para o sul do Brasil e foram em um caminhão com as mobílias. Então a vizinha me perguntou meu nome e eu disse que era Balão. E ela me disse que tinha um bilhete para me entregar. Ela me entregou o bilhete que estava escrito assim: obrigado, meu amigo. Lavei a honra de meus pais. Mostrei as orelhas para o meu pai, que chorou. Mas dessa vez não foi de tristeza, foi de alegria. Quando ver esse bilhete, estarei a caminho com a minha família para aquele lugar que você falou, que o senhor me falou, lembra? Que Deus ilumine os seus passos. Obrigado, meu amigo. Para sempre serás meu amigo Balão. O rapaz lavou a honra dos seus pais. Fiquei sabendo de outro caso que um homem trabalhador teve que servir de cavalo para um soldado com esporas. Por isso, quem não queria morrer apanhando tinha que ir para o cangaço. O cangaceiro Balão entrou para o cangaço por outro motivo. Se engraçou com uma moça amiga de Lampião e alguns homens do bando quiseram matá-lo. Diziam que ele estava afrontando o chefe. Balão fugiu com outro grupo e depois, quando este se uniu novamente com o grupo, a pedido de Lampião, que não se importou com o que ele fez, e a intriga foi esquecida. Pitombeira era um lavrador, teve que fugir porque um dos seus irmãos e um primo carnal foram eliminados pela polícia, tentando fazer com que eles contassem o que não sabiam, onde estava Lampião, nunca tinham nem visto. Pitombeira disse que se não fugisse, seria eliminado também. Mas não deixaria barato, ia se vingar dos soldados que deram fim ao seu irmão e ao seu primo. Os 2 soldados eram irmãos e moravam na mesma casa. Então, na madrugada, com a ajuda de um amigo, Pitombeira colocou pedras grandes na frente das portas e amarrou com arame as janelas pelo lado de fora, com muito cuidado, sem acordar os 2 soldados. Depois derramou querosene na casa toda por fora, até no telhado, e jogou uma binga acesa. E o fogo subiu quase 3 metros de altura. Enquanto Pitombeira saía do local, escutava gritos horríveis vindo da casa em chamas. No outro dia, quando o fogo se apagou, só restaram brasas que insistiam não se apagar e pequenas fumaças no meio da carvoeira.
A polícia encontrou os corpos carbonizados dos 2 soldados. Por sorte, a mãe e o pai tinham ido visitar parentes em outra cidade. Depois Pitombeira procurou Lampião, que já sabia da notícia da queima de macaco, mas não sabia quem fez aquilo, e o aceitou no bando. Por este estar com o embornal cheio de uma fruta chamada pitomba, Lampião o batizou de Cangaceiro Pitombeira. O fim do cangaço aconteceu com a morte de Lampião, ou a sua fuga, antes do ataque. Existem 2 versões conflitantes. Lampião chegou a ter 260 homens sob suas ordens. Quando ele morreu ou abandonou o cangaço, o bando que chefiava tinha 36 cabras ao seu comando. Balão conta como foi a fuga do tiroteio cerrado. Tive tempo só de pegar o embornal de subsistência e a cartucheira. E quando a metralhadora engasgou, passei no meio dos macacos. E eu gritando, não atira, sou eu, sou eu. Enquanto eles pensavam quem era o tal de sou eu, no meio da fumaceira, desapareci no mato. O presidente do Brasil mandou colocar aviso em todas as fazendas para que os cangaceiros se entregassem, que ele garantiria a vida. Fomos para Sergipe e resolvemos. Eu, Juriti, criança, marinheiro, pitombeira, arriscar um olho e mandamos avisar o cabo Miguel da Volante que viesse conversar. Ele chegou com 3 soldados, fuzil de boca para baixo. Ele veio e nos entendemos, mas aí 40 praças de outra polícia nos cercaram. Tivemos que fugir. Fomos para a fazenda Cuiabá. O capitão Aníbal trazia ordens do governo. Mandou fechar os portos das Alagoas para que a polícia não atravessasse o rio, pois estes queriam matar a gente. Começou então o caminho da entrega, mas era duro. Tinha tropa do capitão Aníbal, que era amiga e garantia a nossa vida, mas tinha a tropa inimiga que queria dar cabo da gente. Fomos a um lugar chamado Araticum, depois a Porto da Folha, depois seguimos para o Monte Belo, mas quando chegamos no Caveira, mataram 4 cabras meus. Confesso que fiquei meio cabreiro. Foi traição do povo sergipano, tivemos que brigar ainda no Pinhão, mas essa batalha não foi contabilizada e nós ainda demos cabo de 4 macacos, vingamos os 4 companheiros. Só encontramos o capitão Aníbal em Serra Grande para a entrega das armas, mas ninguém foi preso. A gente ficava no quartel só na hora da troca do expediente e todos nós nos entregamos por livre e espontânea vontade. Cada dia chegava mais cangaceiros. Hoje eu sei que a polícia foi a culpada do cangaço existir. Foram eles que criaram monstros. Não precisavam do povo sofrer o que sofreu. Quantas vidas a polícia covarde tirou. Malditos sejam. Balão disse que ficou muito triste porque não fizeram o julgamento intelectual desses bandidos que morreram como heróis. Eu e vários companheiros e o povo somos testemunhas que a polícia era corrupta e bandida e assassina. A prova é que sertanejos procuravam Lampião e eram atendidos na maneira do possível. Engraçado é que existem ruas e praças com o nome desses assassinos, que eram enterrados como heróis. Nós só nos tornamos bandidos por causa da polícia bandida. Tínhamos que nos defender, tínhamos que roubar para sobreviver. Até Virgulino se tornou bandido por causa da perseguição da polícia. Nós erramos, mas fomos forçados ao erro. Houve abusos por parte de cangaceiros que não defendiam uma causa, defendiam os próprios interesses. Sei que erramos, mas a polícia e o governo errou muito mais. Se no Brasil não existisse a corrupção do governo, da justiça e da polícia, não existiria o cangaço. Ninguém da polícia foi julgado pelos seus crimes e seus nomes estão limpos. E o nosso de cangaceiros, mesmo anistiados, está sujo que nem pau de galinheiro. Agora, quanto a mim, hoje eu vivo tranquilo,
pois nunca matei quem não merecia, nunca peguei mulher na marra, até porque para mim não tem graça, e acho isso uma monstruosidade. Se a mulher não quer, não quer, o corpo é dela. Eu, com a minha fé em Deus, me arrependi dos meus pecados forçados porque fui jogado no banditismo. Eu e muitos outros, não tínhamos outra saída. Finalmente hoje tenho paz e sou muito feliz. Na época não tínhamos escolha, era se tornar cangaceiro ou morrer apanhando. Este foi o depoimento de Balão, ex-chefe de grupo do Rei do Cangaço, o Lampião. Se você gostou da história, dê o seu joinha, se inscreva no canal, clica na sua telinha, no seu celular, para assistir a mais uma bela história do cangaço. Por quê? Porque eu fui! Nossa, esse Balão é inteligente, hein, rapaz? Balão, hein, rapaz? Que cangaceiro esperto!